Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bom dia. Muito bom dia, não, desculpem. Muito boa tarde. São quase 14 horas. Espero que vocês tenham passado aí um ótimo final de semana, né? Inclusive porque aqui em São Paulo, pelo menos, foi muito bom, porque a temperatura caiu, ficou um tempinho agradável, né? Hoje já está um inferno de novo, mas vamos em frente. Mas olha, ontem, por uma série de razões, eu fiquei aqui me lembrando da minha adolescência, né? Da minha pré-adolescência, né? E assim, houve um período, né, que durou aí vários anos, em que, olha, eu vou ser franco com vocês, mas assim, eu só me preocupei realmente com três coisas, tá? Ler, escrever e nadar. Dizendo de forma absolutamente sincera para vocês, a escola sempre foi um fardo para mim, um fardo, sabe? Quer dizer, não sempre, né? Os 4 primeiros anos de escola, né, que antigamente formavam o curso primário, né? Quando a gente era alfabetizado. Bom, aqueles anos foram relativamente tranquilos, né? E tranquilos assim, tranquilos no sentido de que havia uma continuidade entre a vida familiar e o período que eu passava na escola. Então era natural sair todos os dias de manhã daquele sobradinho em que eu morava, né? Subir 4 ou 5 quarteirões até a escola, né? E depois retornar. Quer dizer, esse sentimento de continuidade, né? Quer dizer, ele também nascia de um outro fato, né? Quer dizer, todas as minhas referências mais importantes, bom, elas estavam todas ali no mesmo bairro, né? Quer dizer, da minha casa até a biblioteca, né? Quer dizer, passando pela escola e pelas casas da minha avó e da minha bisavó, bom, eu podia fazer tudo a pé em poucos minutos, né? E acho que há uma outra questão importante, quer dizer, na escola, durante aqueles 4 primeiros anos, né, quer dizer, você tinha contato a cada série só com um professor, né? Quer dizer, aquele professor trabalhava com você durante todo o ano. Então, quer dizer, era perfeitamente possível, né? Quer dizer, na verdade era inevitável você criar uma relação de confiança, de amizade com o professor, né? Quer dizer, claro, quer dizer, os primeiros dias, né, em cada ano letivo, bom, tinham lá, claro, um grau aí inevitável de relativo estranhamento, né? Mas depois tudo se encaixava num ritmo tranquilo. Quer dizer, as únicas dificuldades de que eu me lembro, né, em relação a esse período, bom, elas se restringiram a alguns pontos de matemática. Quer dizer, matemática sempre foi a minha cruz, né? Eu nunca entendi, né, que sentido podia haver em você imaginar uma situação absolutamente incomum, né, em que você tinha que dividir 6 laranjas, né, entre 21 pessoas, né? Sabe, esse tipo de, de probleminha, quer dizer assim, para mim isso nunca teve nenhum sentido, né? E esse sentimento me acompanhou a vida toda, né? Quer dizer, mais tarde, anos depois, nas aulas de física, né? Quer dizer, eu achava ridículo ter que ficar imaginando, né? A que velocidade um homem precisava caminhar se ele quisesse sair do ponto A e chegar ao ponto B em 1 hora e 43 minutos, sendo que A e B estavam distantes não sei quantos quilômetros um do outro, né? Bom, tudo aquilo para mim era completamente artificial, né? Quer dizer, ninguém me explicava
como e por que, né, algumas pessoas, alguns teóricos, tinham se preocupado com esse tipo de coisa, né? Veja, não era nem uma questão de saber a utilidade desses cálculos, né? Mas eu queria entender por qual motivo, quer dizer, uma pessoa se esforçava, tinha se esforçado, né, para criar e resolver esses problemas hipotéticos, né? Ou seja, dizendo de uma outra maneira, nunca me deram uma visão histórica, né, da matemática e das outras ciências exatas, né? Não, quer dizer, aquilo era ensinado só por um motivo, né? Você tinha que aprender. Então, alguém, em algum momento, considerou fundamental você saber calcular, sei lá eu, o módulo da aceleração da gravidade no planeta Marte, tá? Agora, ninguém nunca me explicou por que o Newton pensou, né, ou chegou, né, de alguma forma, né, a estabelecer uma lei da gravitação universal. Quer dizer, as coisas só estavam lá no livro didático, compreendem? Quer dizer, um belo dia o seu professor entrava na classe e dizia assim: abram o livro na página 73. Então, hoje nós vamos entender a lei da gravitação universal. E ele simplesmente começava a te explicar aquilo. E você tinha a obrigação inquestionável de aprender, né? Por um só motivo. Porque você era obrigado a aprender. Bom, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo, né? Quer dizer, depois daqueles 4 anos do que a gente chamava de ensino primário, né? E depois que eu passei no concurso para o ginásio, né? Porque havia uma espécie de um vestibular na minha época, né? E então o que a gente fazia? Quando chegava na quarta série, você tinha, de manhã eu ia à escola e à tarde eu fazia um cursinho preparatório para esse vestibular, tá? Então aí, bom, depois que eu prestei esse vestibular e entrei no que a gente chamava de ginásio, tá? Quer dizer, bom, aí tudo mudou de maneira drástica, né? Quer dizer, foi uma verdadeira revolução. Porque assim, o novo colégio ficava num bairro muito distante, né? Quer dizer, eu precisava pegar um ônibus e viajar ali todas as manhãs por uns 30 minutos, né? Ficava na mesma cidade, mas num bairro bem distante, né? E, bom, eu também não tinha mais um professor só, né, com quem eu podia estabelecer uma relação de confiança ou até de amizade, né? Mas não, eu tinha 8, 9, 10 pessoas de personalidades completamente diferentes que ficavam entrando e saindo da classe, né? Quer dizer, o colégio também era muito maior, né? E, bom, e também, quer dizer, de repente surgiu um elemento novo, né? E assim, no mínimo desconfortável, né? Que era, que era a figura do diretor, né? Quer dizer, pô, no meu tempo de primário, o diretor certamente existia, mas assim, ele era uma figura, assim, acho que eu nunca tive contato com o diretor a minha vida inteira, né? Quer dizer, mas no ginásio não, quer dizer, havia essa figura de autoridade, né? E assim, e naqueles anos, né, de ginásio e do colégio, bom, assim, a principal, né, o principal diretor com quem eu tive de conviver mais tempo, bom, era uma pessoa extremamente despreparada para o cargo, né? Era uma mulher autoritária, pretensiosa, né? Mas enfim, bom, não vamos perder tempo com ela. Bom, a verdade é que essa passagem, né, essa mudança para um universo tão diferente daquele com que eu estava acostumado, né, quer dizer, essa passagem ela não foi nada tranquila, né? E eu acho que eu nunca me adaptei, né? Quer dizer, eu me sentia como se, assim, de repente, eu tivesse sido enfiado
num campo de trabalhos forçados, compreende? Quer dizer, toda aquela estrutura impessoal, fria, né? Em que assim, a grande maioria dos professores, bom, não tinha nenhum real interesse no que estava fazendo, né? Alguns, inclusive, eram sádicos, né? Quer dizer, eram especializados em exigir do aluno o que eles não ofereciam ou ofereciam muito mal, né? E toda aquela estrutura, né, de comando e disciplina, né? Quer dizer, assim, sempre tinha um inspetor de aluno pronto para atormentar você, né, por causa aí de alguma regrinha insignificante, né? E depois todo aquele volume de matérias desinteressantes, né, ministradas por professores que se comportavam como burocratas, né? E também toda aquela massa imensa de alunos, né? As classes tinham 40, às vezes 50 alunos. Quer dizer, imaginem 40, 45 personalidades diferentes, né, forçadas a conviver sem nenhum objetivo comum, né, a não ser alcançar a média que permitisse passar de ano, né? Bom, assim, tudo aquilo era exatamente o oposto do que eu estava acostumado, né? De maneira que, seguindo a minha personalidade, né, quer dizer, eu me concentrava aí em ler, escrever e nadar, né? Quer dizer, raríssimos, raríssimos professores daquele período, né, e também do período seguinte, que a gente chamava de colegial naquele tempo, né, que eram os 3 anos que antecediam a entrada na faculdade. Bom, raríssimos, raríssimos foram marcantes por algum motivo aí positivo, né? Raríssimos. E quando eu digo raríssimos, olha, eu me refiro aí a 4, 5 pessoas, né? E por um tempo muito restrito, muito pequeno, né? Então, por exemplo, eu tive 2 professores de português incríveis, né? Mas vejam, num período de 8 anos entre o ginásio e o colégio, eu convivi só um ano com cada um desses professores, né? Ou seja, é uma média baixíssima, se você pensar no número de professores que ficam lá desfilando na sua frente durante quase uma década, né? É isso sem pensar nos professores medíocres que a gente tem que suportar, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de história, sempre, sempre, sempre gostei de história. É uma matéria que sempre me fascinou, né? Mas assim, me lembro que durante um ano inteiro, quer dizer, eu tive um professor que conseguia passar aulas e aulas ensinando inutilidades, né? Então, por exemplo, me recordo de uma aula magistral, né? Uma aula incrível, em que eu fiquei sabendo que os gregos tinham inventado o bambolê. Hã? Quer dizer, sei lá, eu se isso é verdade, mas é o que ele me ensinou naquela aula memorável, né? Quer dizer, assim, imagine, são 45 minutos durava a aula. Quer dizer, uma aula inteira dedicada a conhecer os brinquedos que os gregos usavam. Hã? Mas assim, é só uma coisa. É o que há de mais importante para se falar a respeito dos gregos. Não é verdade? Claro. Aliás, eu me recordo como eram as provas desse gênio da pedagogia, né? Ele ensinava a matéria, né, por meio de umas apostilas, umas folhas mimeografadas, né? Naquele tempo a gente não tinha xerox, tinha mimeógrafo, né? Mimeógrafo. Então ele fazia uma apostilinha referente àquela aula e ele entregava aquilo e usava aquilo como livro didático, né? Bom, quando chegava no dia da prova, como é que era a prova dele? A prova dele eram textos, trechos selecionados dessas apostilinhas, que ele entregava para você, mas com pedaços em branco, tá? Então vinha o mesmo trecho que ele
copiava e colava ali na folha da prova, mas com lacunas, né? E você tinha que preencher esses espaços, né, com exatamente as mesmas palavras que estavam na apostila. Ou seja, para provar que você conhecia história, você tinha que se comportar como um idiota, compreendeu? Quer dizer, então veja que não havia o menor interesse em te ensinar o processo histórico, as causas e as consequências dos fatos históricos, né? Não, mas não, só aquela sucessão de trechinhos inúteis que ele escolhia, claro, de forma capciosa, né? Quer dizer, de maneira que, se você utilizasse um sinônimo, bom, ele realmente acharia divertidíssimo, né, considerar a sua resposta errada, né? Agora, mas vejam só, né? Vejam que ler, escrever e nadar, bom, causavam um novo problema, né? Quer dizer, claro, não só ler, escrever e nadar, mas ler, escrever e nadar, né, alimentando ao mesmo tempo um completo desinteresse pela escola, né? E essas pessoas da minha família, bom, elas não conseguiam entender a minha mudança de comportamento, né? E claro, quer dizer, era fatal que eu começasse aí a ser visto como um preguiçoso, né? Eu tinha uma curiosidade incontrolável por todos os assuntos que me empolgavam, né? Eu era capaz aí de ficar horas com o nariz enfiado no livro para entender, bom, sei lá eu, como é que tinha sido o processo da Inquisição contra o Galileu, né? Ou para devorar os textos aí de um autor que, por qualquer motivo, chamasse a minha atenção. Mas quando se tratava de estudar o que os professores exigiam, bom, aí era um problema, né? Quando eu volto no passado, né, e tento entender como é que eu consegui sobreviver àquele período, né? Como é que eu consegui, com imenso fastio, com uma aversão quase incontrolável, né, viver aqueles anos, enfrentar aquelas provas, né, aqueles exames de final de ano, né, aquele volume de assuntos completamente inúteis e desinteressantes, né, e todos aqueles professores tediosos, né? Assim, eu percebo que eu só consegui mesmo porque eu criei um mundo pessoal, tá? Um mundo pequeno em que ler, escrever e nadar me davam aí estabilidade para suportar o resto, né? Quer dizer, se eu não tivesse os livros, se eu não tivesse as cadernetinhas que eu carregava no bolso para fazer as minhas anotações, né? E se eu não tivesse aquela piscina que ficava a 2 quarteirões da minha casa, bom, eu acho que eu teria enlouquecido, né? Um dia eu talvez recupere todo esse período de forma aí mais minuciosa, né? E talvez eu encontre aí muitos fatos, muitas lembranças que a memória ainda esconde de mim, né? Mas eu acho que de maneira aí instintiva eu fiz o que eu deveria ter feito, né? Eu me protegi de toda aquela loucura, de toda aquela mediocridade, de todo aquele volume de informações inúteis, né? E de todos aqueles professores que nunca tiveram nenhum compromisso real com o conhecimento, né? É isso, meus caros. Por hoje tá ótimo, né? Olha, um bom início de semana para vocês. Um abração. Tudo de bom.